Eu quero ler com vocês aqui, nessa ministração que Deus deu para a pastora, e me abençoou para ministrar hoje ela. Salmo 51, versículo 10. Vamos ler, acompanhar. Se você quiser, se colocar em pé aí, na reverência. Aleluia. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? Amém. E renova em mim um espírito. 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, aqui está uma leitura que nós lemos e queremos aqui que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos use para explanar essa palavra, mandando a palavra que o povo precisa ouvir. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Falar de Davi não é tão difícil, porque quando nós falamos desse nome, Rei Davi, da Bíblia, a primeira coisa que a gente lembra é que Davi venceu o gigante Golias. Que Davi, ainda adolescente, um jovem, ele derrotou um leão que tentava roubar sua ovelha. Ele matou uma ursa, o urso, que tentava arrebatar sua ovelha. Davi era um jovem que tinha expressão. Diga comigo, expressão. Ele era forte nas suas palavras. Davi, ele era um menino homem que tinha atitudes e que ele representava tudo que um rei precisava ter. Ainda não sendo rei, ainda não sendo o rei Davi, ele já adolescente, ele representava o que um rei era. Diz assim: eu quero ser como um rei expressivo. Diga assim: coragem. Olha o senhor, diga coragem. Coragem. Esse era o homem, menino homem Davi, expressivo, coragem. Ele tinha certeza do que ele falava e ele acreditava no que ele falava. Por isso ele era expressivo. Os seus irmãos, sendo guerreiros, sendo experimentados em batalha, homens que tinham experiência em guerra, eles não eram páreo quando Davi chegava para ter uma palavra com eles. Davi era tão ousado que tirava até sarro dos seus irmãos, mesmo ele sendo um jovem. Aqui ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque mesmo Davi sendo tudo o que eu estou passando para você, e ainda tinha mais atributo que eu poderia colocar que caberia em Davi, houve um momento na sua vida que Davi deixou de ser este homem que eu estou te falando, para dar lugar a um homem sem atitude e sem expressão, e agiu como um louco. Mas isso está quase no final. Eu quero voltar aqui no começo. Por que ele fez essa oração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Então diga assim: o que eu tenho, eu posso perder. Vocês estão entendendo essa introdução aqui, sim, né? Graças a Deus, são pessoas inteligentes, entendem. Davi foi escolhido por causa do coração que ele tinha, coração puro. Ele era um jovem
como eu acabei de falar para você, ele tinha coragem, ele cuidava das ovelhas do pai dele, e ele cuidava de verdade, ele não deixava nada acontecer com elas. Só que imagina, um jovem que está no meio das ovelhas. As ovelhas não era como nós aqui temos o nome de ovelhas, sim ou não? Sim. Nós nos tratamos como ovelhas de Cristo, né? Mas a gente toma banho, alguns aí não tomam, demora para tomar, mas a gente toma banho, passamos um perfuminho, passamos um rolão embaixo das axilas, né? A gente procura se cuidar, escova os dentes, sim ou não? Sim. Mas as ovelhas que aqui eu me refiro, escute, gente, ó, as ovelhas que eu me refiro, não eram as ovelhinhas que tomam banho, passam perfuminho, não. É aquelas ovelhas que nós tratamos de animal, que fica lá no pasto, que se mistura com tudo aquilo que está ali naquele lugar. Ali mesmo elas comem, ali mesmo elas fazem as necessidades, ali mesmo elas deitam por cima, rola, as lãs se mistura, e muitas vezes Davi tinha que abraçar uma ovelha daquela. Olha aí, ó, olha, Deus vai levar a gente. Davi tinha que abraçar o obreiro, a ovelha, para tirar ela de um problema, de um perigo, e aquele fedor, aquela sujeira, tudo que estava naquela ovelha, passava por Davi. Diga para o seu irmão, Davi tinha cheiro de ovelha. Agora fala assim para ele, mas não era perfume não, viu? Não era caiaque, Malbec, One Million, não era perfumes não, era cheiro de pasto. Davi, ele foi escolhido, porque Davi não tinha medo de se misturar com as ovelhas que ele cuidava, e ele dava a vida pelas ovelhas que ele cuidava. Aquilo chamava a atenção de Deus. E Deus usa Samuel e fala: Samuel, eu quero ungir um rei agora, mas não como foi ungido Saul. Agora eu quero um rei como eu quero ungir. Eu escolho um rei. Os homens escolheram ele, mas eu escolho um. E esse um, ele está bem longe daqui. Ele está lá na casa de Jessé. Você vai lá e você vai escolher ele, porque eu vou te mostrar quem eu quero. Muitas vezes, irmãos, nós vamos estar no meio de muitos para ser escolhido. Nós não somos igual a todos, nós somos diferentes. Davi não estava com os irmãos dele. A palavra nos mostra que quando Samuel chega para ungir Davi, Jessé, toda a sua família, fica todos atônitos, preocupados. O que aconteceu? É de paz a sua vida, profeta. Aí o profeta se revela: não, eu vim porque Deus mandou eu vim ungir um dos seus filhos. Glória a Deus. Aí tudo mudou. Imagina a sua casa ser escolhida para receber a unção de Deus na sua vida. É isso que Deus fez com você nesta noite. Um dia Deus não passou quantas casas, o dia que você foi chamado para aceitá-lo, lembra quando foi isso? Quantas casas tinha ao seu redor, na frente, atrás, na direita, na esquerda, mas o Espírito Santo, ele achou graça lá naquela casa que você morava e te trouxe para a presença dele. Ele falou com você, você o ouviu, ele te chamou e você aceitou, e agora está aqui para glorificar o nome dele, meu irmão. Aleluia! A maravilha do milagre é a escolha de Deus. Não é nós que escolhemos ele.
Jesus disse em João 15, Ele nos escolheu. Agora, Jessé começa o trâmite ali. Olha, a presença. Diga comigo, irmão, a presença. Eu vou repetir aqui aquilo que eu falei aquele dia, aquilo que o pastor pregou e tantos outros pregam. A presença de Deus vale mais do que tudo na nossa vida. É verdade. Aleluia. Porque tudo é passageiro, tudo passa rápido. Mas a presença, quando ela vem em você, meu irmão, ela dura, ela fica. É a presença que te comove, é a presença que te dá força. Se fosse intitular isso aqui, eu podia colocar assim como o rei esquecido, o rei que não era visto. Porque a palavra de Deus diz que quando o profeta Samuel fala para Jessé: cadê os seus filhos? Põe em minha presença, porque Deus aprovou escolher um dos teus filhos para ser o rei de Israel. Cadê? Davi estava lá no pasto. Lembra do pasto que eu falei para vocês aqui? Da sujeira das fezes que as ovelhas se misturavam na lã. Davi estava lá, abraçado com elas. Talvez nesse dia tinha uma lá que se machucou. Davi talvez estaria com ela no colo, fazendo um carinho para que ela se confortasse no colo dele. Assim é Deus com você. Assim é Deus quando você abandona Ele. Ele fica ali esperando você voltar para Ele pegar você no colo e fazer um carinho e falar: meu filho, vai dar tudo certo, eu estou aqui, pode confiar, eu vou cuidar de você. Aleluia. Me arrepio de falar isso. Aleluia. Aleluia. Davi, esquecido, começa a passar os filhos de Jessé. Aos olhos de Jessé, ele escolheu o melhor filho. Passa logo o melhor que eu tenho. Aí o homão passa bonitão, fortão. Samuel olhou e falou: ai, esse é o rei que Deus escolheu. Esse é o rei que Deus escolheu. Ó, meninas, às vezes a gente está na escola e vê lá aquelas meninas popular, bonitona, com o corpo assim, com o cabelo assado, com roupa isso, com roupa aquilo. A gente acha que elas é alguma coisa. Elas podem ser por um momento alguma coisa, mas vocês são por toda a eternidade na presença do Senhor. Na mão de Deus, vocês são muito mais. Nós somos muito mais na mão do Senhor. Aleluia. A gente não precisa de um tênis, de uma roupa, de um penteado para ser alguma coisa, não. Irmão, a gente atrai a presença com o coração. Diga para o teu irmão: você não atrai a presença de Deus com as coisas. Você não atrai a presença de Deus com as coisas. É com o teu sentimento puro. Por isso ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não um coração de maldade. Os filhos passam um após o outro, passa o último e Deus fala: não são eles. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tinha tantas pessoas mais importantes do que o Anaildo, mas Deus falou: não é eles. Eu tinha o filho do deputado, tinha o filho do empresário, mas Deus escolheu o filho de um homem que veio lá da roça. Deus falou: eu quero o Anaildo para ser o meu servo. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Vocês estão entendendo a palavra? Está entendendo? Então dê um aplauso bem gostoso se você está entendendo. Jessé fica boquiaberto. Falei agora: Deus escolheu um rei da minha casa, mas nenhum dos meus filhos. Olha, irmão, nem o pai lembrava que ele tinha mais um filho.
Deus está fazendo uma conjuminação aqui na palavra. Nem sei se essa palavra existe no vocabulário. Pesquisa para mim se existe. Mas a gente não pode falar nada porque já vai ali. Está tão rápido agora. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Mas na minha interpretação leiga aqui, Deus está fazendo nessa ministração uma ligação entre uma coisa e outra desde o início. Porque Deus sondava o coração de Davi como Deus sondava o coração dos irmãos dele. Como Deus sonda o seu coração agora aqui. Como Deus está sondando o nosso coração aqui. Aqui, ó. Deus está sabendo o que você está pensando aqui agora. Deus está sabendo o que você quer aqui agora. Aleluia. E olha, Deus fala para ele: Jessé, não atenta para a estatura, para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo diferente. Então Deus vê diferente, irmãos. Deus fala para ele, pergunta para Jessé: ei Jessé, você ainda tem algum filho que não se encontra aqui? Ô meu irmão, Davi estava esquecido. Davi estava lá no pasto, no meio das ovelhas, estava lá no meio das coisinhas lá que a gente não quer nem pisar, e lá pisei. Aí Deus fala: manda chamá-lo. Mas Jessé falou: eu tenho um filho, mas se esses aqui não foi escolhido, aquele lá, então. Por quê? Porque ele não tinha aparência. Ele não parecia fisicamente. Escute, irmão, presta atenção. Fisicamente, ele não tinha nenhum atrativo. Olha como as pessoas se enganam com você. Como as pessoas se enganam com a gente. Talvez a gente não tenha nenhum atrativo, que alguém olhe para nós e fala: olha esse aí, olha esse aqui. Mas o que nós temos dentro é o que move para fora. Deixa eu repetir para você: o que você tem dentro é o que move o lado de fora. O que você tem dentro é o que move o lado de fora. O que está dentro de você é o que vai transformar o lado de fora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E Deus fala para ele: profeta, diga assim para o chefe dessa casa: prepare a mesa, faça um banquete, deixa bonita a mesa, coloca tudo de bom que tiver aí, mas ninguém vai sentar enquanto o que está lá no pasto não chegar. Sabe o que Deus fala para a gente aqui? Muitos vão estar na volta da mesa, mas eles só vão poder usufruir da mesa depois que você for o primeiro a usufruir dela. Deus está dizendo que muitos serão alcançados depois que você for exaltado, depois que Deus te honrar, depois que Deus te colocar no lugar que Ele tem prometido. Aí as pessoas vão ser alcançadas através do milagre que vai acontecer na nossa vida. Eu recebo, Senhor. Aleluia. Depois do milagre da nossa vida, eles serão alcançados. Diga assim: existiu o Espírito. Existiu o Espírito. Mais forte, irmão. Eu estou falando mais alto do que vocês. Existiu o Espírito. Existiu o Espírito. De excelência. De excelência. Na vida daquele jovem. Naquele jovem. Esse Espírito é do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem um espírito de excelência, tem um espírito de coragem, tem um espírito de sabedoria dentro de si. Essa é a realidade. Agora Davi chega, Davi fica até preocupado, porque não era a hora dele ir embora. Alguém chega e fala: Davi, o pai está chamando, volte logo, vão logo, porque você tem que ir lá. O profeta está lá. Quando Davi chega e vê a mesa arrumada, tudo preparado, os irmãos em pé, o pai lá,
E agora o profeta chega e olha para ele. E quando o profeta vê, ele vira, o profeta começa a sentir algo dentro dele, começa a tremer, começa a esquentar os pés, a cabeça, ele começa a sentir algo mover dentro dele, e Deus fala: agora está aquele que eu escolhi, porque dentro dele o meu Espírito habita. Aleluia! Aleluia! Era o Espírito Santo. Por isso Davi tinha o medo de perder esse Espírito. Agora Davi, lá na frente, ele já está agora assentado no trono. Ele era agora um rei, que o nome dele era respeitado e temido. Era um homem que tinha peso em suas conquistas. E ele fica um dia no palácio. Aleluia. Aqui em cima está pegando fogo. Sei que está calor, mas aqui tem uma coisa maravilhosa. Esse pequeno território está glorificado esta noite. Ele fica no palácio. E a guerra está acontecendo. Era para ele ir naquela guerra, mas de alguma forma queriam protegê-lo. Ele fica para não correr o risco de morrer. E ele, de repente, ele vê ao lado, no pátio, tomando um banho, uma mulher que não era dele. E ele, lá do alto do palácio, os seus olhos o traem. E o que tinha dentro dele, escuta isso aqui, isso é muito sério que eu vou te falar. Quando os teus olhos te traem, o que está dentro de você apaga. Porque Deus não divide dentro de você o espaço com outras coisas que não seja a vontade dele. Estão me entendendo? Não estou pregando nada novo para você aqui. Amém ou não? Amém. Tudo você já conhece. Mas Deus está até falando. Nós temos que ouvir então, porque precisamos colocar algumas coisas no lugar. E Davi olha aquela mulher e manda aquela mulher vir ter com ele. Ela não era dele. Ele tinha muitas mulheres. Ele era o rei. E naquele tempo podia. Os reis tinham várias mulheres. Muitas dessas mulheres eles às vezes nem conheciam, porque eram acordos que eram feitos com outros reinos. Ele casava com a filha de outro rei para que tivesse aliança, riquezas, enfim, o exército. Mas esse dia ele olhou para onde não deveria olhar. Ele ficou aonde não deveria ficar. Você pensa, irmão, vou falar uma coisa aqui bem grossa para você ver. O dia de um culto abençoado, você está na sua casa com a televisão ligada. Nada contra a televisão, mas meu irmão, Deus está trabalhando aqui, você está lá assistindo, está sendo ministrado pelas aquelas monte de porcaria. Se for TV aberto, então só tem porcaria. E agora que com a partida do Silvio Santos, a televisão aberta, como diz, está órfã, acabou, não existe mais televisão boa agora, porque ainda Silvio Santos ele ainda mantinha uma certa postura em muitas das suas programações, apesar que ultimamente, com a idade avançada dele, ele já não estava mais dominando tanto, mas ainda ele mantinha muitas coisas boas lá. Quando os seus olhos não estão olhando na direção certa, você corre o risco de entrar pelos atropelos que a vida vai te oferecer. E são muitas coisas ruins vai ser oferecido para você.
E Davi tem agora um filho com aquela mulher. Aquela mulher que era casada, ele traça um plano que vocês todos conhecem essa palavra, para que esse marido morra lá na guerra. E ele morreu na guerra. E Davi agora pega aquela mulher. O que o Espírito Santo vem e fala com Davi agora? Você acha que Deus ia continuar sendo o mesmo Deus com Davi? Nunca. Deus não compactua com o erro. Deus não tem parceria com o pecado, irmão. Esta noite Deus está chamando a gente para entender isso. E o que tiver que consertar, nós temos que consertar. E Deus um dia chega nesse ponto com Davi, de fazer Davi escolher. Escolhe, Davi. Escolhe o que você quer. Você quer cair na mão dos seus inimigos? Deus apresenta opções, mas uma delas, Davi fala: eu quero essa. Qual era? Diga, qual era, pastor? Qual era, pastor? Nossa, os irmãos estão muito cansados. Qual era, pastor? Qual era, pastor? Mais ou menos. Eu não vou nem pedir a terceira. Se a segunda não ficou melhor, a terceira talvez não. Ele falou: eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Porque Deus tem misericórdia. Na mão do diabo, Deus vai e tira. Na mão dos inimigos, Deus vai e dá vitória. Mas e na mão de Deus, quem tira? Ninguém. Diga assim: ninguém tira da mão de Deus. Ninguém tira da mão de Deus. Mas fala assim: mas Deus muda. Mas Deus muda Quando eu mudo. quando eu mudo. Verdade. Isso não é bíblico, mas é fácil de você ver. Deus muda quando você muda. As coisas começam a acontecer quando você começa a andar em direção a elas. Quer ver como Deus muda? O rei era um tipo de Deus. Deus estava, através do rei, se manifestando pelo profeta ao povo. Abigail, quando soube que o marido dela, Nabal, agiu como um tolo, mandando Davi se virar, que ia dar comida para vagabundo, o que Davi fez? Pegou a espada, reuniu seus homens de guerra, vamos lá, e no meio, antes de sair, Abigail chega e dobra o joelho e fala: rei, eu sei que tu és um homem valente, e que Deus é contigo, e tem entregado os teus inimigos na tua mão. Davi pega a espada e coloca na bainha de novo. As palavras daquela mulher mudou o coração de Davi. Eu aprendo que quando você quebranta o coração diante de Deus, você muda o resultado do que ia acontecer na tua vida. Verdade. Glória a Deus. Você está disposto a mudar algumas coisas na sua vida hoje? Aleluia. Então se coloque em pé. Por isso Davi falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque é tudo que eu tenho. Ele era rei, mas ele não precisava do trono. Ele tinha uma coroa, mas não precisava da coroa. Ele tinha fama, um exército, mas não precisava disso. Mas ele precisava do que envolvia tudo isso ao seu redor: a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Estamos aqui situados na rua São Judas Tadeu, número 7. Nossos cultos acontecem ao domingo, às 18 horas. Seja bem-vindo para estar conosco aqui. Deus te abençoe. Uma semana de vitória, em nome de Jesus.